Olá, eu sou Paulo Silva, sou artista plástico. Estou vestido de argentino, um personagem italiano, aonde na década de 20 e 30 os blocos tradicionais homenageavam este personagem desta forma. Vamos conhecer essa história do bloco tradicional. Então vamos conhecer a história do bloco tradicional. O bloco tradicional é a maior manifestação popular, cultural de São Luís do Maranhão. O bloco tradicional, dizem as pesquisas, que o bloco tradicional surgiram na década dos anos 20 e 30. Né? Os blocos tradicionais, principais blocos tradicionais foram fundados com esses nomes. Os blocos foram fundados nas décadas dos anos 20 e 30. Dizem que os primeiros blocos fundados em São Luís os principais blocos foram os boêmios, os vira-latas, os coringas, os tarados, a escolinha do Bessa e os brotos. Esses blocos era chamado de bloco do tambor grande, porque na época não tinha o nome tradicional, né? Isso foi colocado com o decorrer do tempo, né? Os blocos tradicionais eram chamados só de bloco do tambor grande. Ao se organizar para premiações que eram promovidas por rádios e emissoras de TV, os blocos tradicionais começaram a se organizar para as postas concursos, né? E aí começaram a chamar de bloco tradicional, né? Porque eles eram características únicas daqui de São Luís do Maranhão, então eles temiam a perder essa história de bloco tradicional, que só existe só aqui. Esse ritmo é feito só aqui, entendeu? Esses blocos, chamados de blocos do tambor grande, como eram representados com um instrumento mais ou menos de 1,5 metro, né? Eles eram feitos de madeira, compensado, né? E coberto com couro de animal, né? No caso, o bode. Esse couro era tratado, né? Era seco no sol, né? Tinha um tratamento feito antes, né? E eles raspavam esse couro para pôr em cima do instrumento. Esse instrumento não tinha tarraxa, né? As tarraxas é que dão uma afinação ao instrumento. Não tinha tarraxa, não tinha aro e nem semiaro, né? O instrumento era preso com talabar, né? E os coros eram presos com taxinhas, né? Aonde dava um som grave. Esse instrumento ele era só esquentado ao sol, ao calor, né? De fogo e vice-versa, certo? Cada um fazia da sua forma. Aí os blocos antes tinham, né, os instrumentos, né, que é chamado de contratempo, né, nas cores brancas, as maiorias, mas de acordo com os seus temas, né? Uns que se representavam de palhaço, pintavam os contratempos de branco, com bolinhas vermelhas, aquelas coisas assim, né? Então, muitos deles tinham seus brasões, né? E hoje em dia são muito levados aos símbolos medievais, né? Já na antiguidade, alguns blocos já levavam símbolos em característica ao nome do bloco, né? Hoje é um pouquinho diferente. Hoje o pessoal deixa mais para aquela questão de um animal, entendeu? Algo que represente aquela coisa feroz, mais forte, o coração, entendeu? Isso daí é coisas características do bloco tradicional, né? Ao chegar às décadas dos anos 60 e 70, os blocos começaram a se organizarem, né, para concursos, né, feitos na cidade. Então, os blocos se organizavam com fantasias, né, relacionadas, né, a um perro, a uma colombina, a um arlequim, né, ao baralho, e assim eles iam. E a fantasia de reis também era um dos temas que eles mais levavam para as ruas, né? E depois foram se organizando e chegou ao concurso, né? O bloco tradicional hoje ele tem em média de 33 blocos, né?
onde já chegou até a 40 e algumas coisas, né? Hoje em dia, o número de blocos é fechado em 33 blocos. Antes, né? Antes da época de 90 até o ano 2000, 2008, por aí, nós tínhamos 48 blocos. Hoje diminuiu, hoje só temos 33, né? Isso porque alguns blocos foram acabando por não ter sucessores, né, para seguir a tradição, né? Então, o bloco foram se acabando e chegou agora ao ponto de ter 33 blocos, né? Hoje eu brigo por essa luta, né, de formar novas pessoas que queiram ingressar nessa luta da gente de bloco tradicional, né? E estamos formando, né, outras gerações, né, vem de berço, de criança, né, até os adultos, né? E assim sempre foi, né? Sempre foi formado com adultos, né? E os adultos levavam seus filhos, né, para os blocos, e aí foram gerando novos componentes, né? Os blocos tradicionais antes, eles não tinham presença de mulheres, né? Não se sabe ao certo por quê, né? As pesquisas não indicam a real fato porque não ter mulheres no bloco tradicional. Mas com o passar do tempo, né, acho que na década de 80, né, por aí, as mulheres foram se fazendo presente, né, nos blocos tradicionais. No caso, elas ficavam na frente dos blocos, né, como balizas, né? Hoje em dia, as balizas, elas dão a evolução do bloco, né, à frente do bloco ali. Então, antes, né, na década de 60, 70, né, os blocos eram praticamente só baterias, né, formados por homens e não tinham mulheres, né? E hoje em dia já tem esse número de mulheres, até presidentes de bloco, né, mulheres, né? Isso é muito bom porque a gente não deixa essa tradição morrer. Estamos abrindo espaços também para outras pessoas, né? Nessas épocas dos anos 20 e 30 até o meado dos anos 70 e 80, os blocos não tinham sambas próprios, né? Eles cantavam músicas, né, como MPB, né, sambas do Rio de Janeiro, né? Músicas que na atualidade, da época, né, eles eram o maior sucesso, né? Então eram músicas de cantores renomados, né, que levavam alegrias para as ruas, né? Os blocos tradicionais não tinham também cordas, né? Não tinha instrumento de cordas, né? Os blocos eram só voz, né? Geralmente todo componente do bloco era obrigado a cantar, né, tocar, né, se balançar, dançar, entendeu? Para fazer uma evolução do bloco. O bloco tradicional sempre foi dessa forma, né? Com a evolução. Com o passar do tempo, né, se mudou tudo, né? Hoje o bloco tradicional, a gente não vê tanta essa desenvoltura, né, dos componentes, tocar um contratempo, pular, tal, aquela coisa, né? Já como antes também não tinha cordas e vozes com microfone, nada adaptado a um som, né? Hoje em dia já tem, né? Hoje em dia tem cordas, hoje tem cavaco, violão, né, voz, né? Hoje tem um cantor específico que canta o samba. Antes não. Antes o pessoal só ficava mesmo no gogó, né? Era só no gogó. Então os blocos faziam esses cortejos, né, nas ruas, né? Aí iam procurar determinados locais para se apresentar, que geralmente era na casa dos componentes, né? E aí lá os componentes já preparavam um almoço ou um jantar, né? Servido com uma bebida, os componentes, tal. Os blocos chegavam nas casas dos componentes, faziam aquela meada de meia-lua, né? Fazia uma meia-lua lá, ou então fazia uma roda, começavam a cantar músicas, né, inúmeras músicas de bloco, de sambas, né, melhor dizendo, de sambas, né, e botavam ali, cantavam, né, com maior alegria, e depois paravam, iam ser servida a comida e a bebida,
E ali logo depois fazia aquele bate-papo e tal, o pessoal descansava, né? E aí tinha uma pessoa que se chamava o comandante do bloco, né? Que usava o apito, né? Chegava com um apito, chamava todo mundo se reunia de novo, fazia ou a meia-lua ou o círculo, né? E começávamos a tocar novamente. E aí cantava outras músicas, né? Outros sambas, né? Renomados aí e tal, que foram o maior sucesso na época desses anos antigos, né? E o bloco, ao ir embora, antes de ir embora, eles cantavam uma saudação, né? Que era uma saudação ao dono da casa, né? E as pessoas presentes, né? Eles faziam ali. Quando o bloco chegava nessas apresentações de visitas e tal, o bloco conseguia juntar muita gente para olhar, né? Eu fiz isso, né? Fiz isso muito. Quando o bloco chegava ao meu bairro, né? Chegava aqui nos bares, pela rua, tocando tal, brincando, e eu acompanhava com minhas tias, meus tios me levavam para me acompanhar. Então, os blocos faziam mais ou menos assim. Quando passa o dado, né, o dono da casa, eles falavam assim: vai querer, vai querer, vai querer, vai querer, vai, para mim nada, para o público presente nada, para o dono da casa tudo, para o dono da casa tudo. Aí rufavam os tambores, né? Eu falei, depois dali eles cantavam algumas músicas e saíam em cortejos, né, para outra apresentação. Muitas das vezes, quando os blocos saíam dessas apresentações, né, se encontravam com outros, né? Então, aqueles blocos se encontravam com aquela rivalidade de melhor bateria, né, de melhor fantasia. Sempre teve isso, até hoje, né? Até teve sempre teve essa história, né, de melhor fantasia, melhor bateria. Então, os blocos tradicionais, quando se encontravam, não tinha briga não. Eles se encontravam, cada um tocava seu ritmo, né? Ou acelerado ou cadenciado, né? Os blocos ficavam naquele ali e tal. Aquele bloco que desse, assim, um vacilo de mais de tinta passar, atravessar, ou um contratempo atravessar, tal, aquela coisa ali. Para eles, o bloco que continuou tocando bonitinho, sem errar nem nada, ali era uma vitória, né? Mas ao passar pelo outro, cada um se saudava, tal, e chegavam, se abraçavam e saíam de uma boa, né? No outro dia, o comentário era só esse, né? Dizer que o bloco tinha tal errado, ou então tinha dado uma vacilada, e nisso daí o comentário se enrolava toda a cidade. Esse bloco ao qual tinha dado, não tinha dado certo, aquela coisa da bateria ali, ele se preparava para se encontrar novamente tal, e dar a resposta na altura, né? Mas sempre era com uma alegria, com uma satisfação de estar ali, de dever cumprido, né? Que na verdade, para botar um bloco tradicional na rua não é fácil, né? Não é fácil. Até no momento de hoje não é fácil. Antigamente, os blocos tradicionais não tinham ajuda de custo pelo governo, né? Não tinham. Os blocos tinham recursos deles mesmos. Cada componente comprava seu material para montar, né, a sua fantasia. O pessoal fazia aquelas caixinhas para depositar um dinheiro, o livro de ouro, né, para poder comprar as fantasias e algumas coisas para o bloco, né, até para troca de pele de instrumento, né. E isso daí foi o ano todo, né? O pessoal fazia isso o ano todo para gerar renda para poder comprar as fantasias, né? Lógico, todo mundo tinha sua listinha de material, né? Ia ao centro, comprava seu material, bordava. Antigamente os blocos não tinham essa questão de galão. Hoje que a gente usa muito essa questão de galão. O galão, para vocês verem, é esse material aqui, ó. Entendeu? Esse material, ele é praticamente importado, né? É importado, né? Vem para cá pra gente e tal, e um preço, né? E um custo muito alto, assim como as plumas também, né? O acetato e tal. Isso aí são os materiais que o bloco tradicional, né? Nunca deixou de usar. Substituiu o paetê pelo galão, mas, quer dizer, no bordado, né? Mas
foi uma mudança para ser mais rápido, né? Então o pessoal se adaptaram a isso, mas as fantasias antigamente eram muito bordadas, né? Todas bordadas com miçangas, paetê, né? Pedras, né? Plumas, né? Esse material aqui, cara, o bloco para usar uma pluma também era também difícil. Geralmente os blocos tinham a média de plumas, né? Entre 5 plumas, né? 3, né? Pluma, essa era a média, né? Porque pluma era cara demais. Então, com o passar do tempo também, o bloco tradicional se adaptou a isso, né? Igual o Carnaval do Rio de Janeiro, usar pluma, esse material todinho, a gente foi feito com uma evolução do tempo mesmo, de pessoas que trabalhavam no Carnaval do Rio, né? E vieram para cá trazendo esse luxo, né? Isso aí foi uma coisa que engrandeceu mais o bloco tradicional, porque não teria como continuar da forma que era, né? A gente, com a ajuda de custo, aquela coisa toda, fomos se organizando e fazendo fantasias luxuosas. E antigamente os blocos não eram tão luxuosos, né? Era uma simplicidade, como assim, ó. Entendeu? Como esse chapéu aqui, entendeu? As fantasias bem simples, como a fantasia do Arlequim que eu vesti ao começo do vídeo, né? Então, essas fantasias aí eram dessa forma, né? Era a forma de fantasias com temas de Perrault, Arlequim, Colombina, né? Como eu falei no início do vídeo, certo? As fantasias de bloco tradicional, ela chegaram ao ponto de ser tão luxuosas, né? Que teve um grande custo, né? Um grande custo. Muitos dos blocos, às vezes, não consegue fazer com que aquela fantasia do papel saia totalmente do jeito que é para ser. Às vezes o custo fica muito alto e não dá, entendeu? Porque o recurso é pouco, né? Mas mesmo assim os blocos ainda continuam luxuosos, com as fantasias interessantes, né? Somente hoje, né? Os blocos ficam com as fantasias muito interessantes. Na antiguidade, vamos voltar lá para a antiguidade, bora ver aí a questão desses instrumentos, né? Do bloco tradicional. Quais são os instrumentos? Os instrumentos trocados pelos blocos tradicionais eram o contratempo, né? Retinta, cabaça, agogô e reco-reco, né? Nunca mudaram, sempre foram esses instrumentos aí. Os blocos tradicionais levavam para as ruas, né? Esses instrumentos tocados pelos homens, né? Não tinha mulher pelos homens. Hoje foram adaptadas as mulheres e tal, já tocam esses instrumentos pequenos, né? O agogô, a cabaça, o ganzá, o reco-reco, o afoxé, né? Instrumentos adaptados ao bloco tradicional. Com isso aí foi tudo com o decorrer do tempo, né? O bloco tradicional veio caminhando e foi um processo longo, né? Que foi para melhor. A gente sabe que o tempo, passado o tempo, não pra gente não evoluímos, mas não tanto, né? A gente sabe que falta muita coisa ainda, mas a gente vai melhorar, beleza? Falado. Os blocos antigos, né? Renomados, né? Blocos antigos, eles foram criados no centro da cidade, né? Centro da cidade, ali no berço da burguesia. É isso, Renato? Não, burguesia não. Burguesia não. Como eu já tinha falado, né, dos blocos que foram fundados antigamente, esses blocos eram fundados, né? A maioria foram fundados no centro da cidade, né? Ali eles foram fundados com um número de pessoas, né? Que vinham a bater nessa época aí de 25 a 40 pessoas, né? Um bloco com 25 pessoas era muita gente, né? Um bloco com 40 pessoas muito mais ainda, né? Hoje em dia os blocos têm 100, 150, 90, né? E aí vai, né? Esses blocos ali fundados no centro da cidade, eles eram os blocos da elite, né? Depois de muito tempo, né, eles foram chegar aos bairros mais próximos do centro da cidade, foram fundados outros blocos, né, no centro da cidade. E aí esses blocos, né, renomados que surgiram ali no centro da cidade, foram participar de concursos na época dos anos 80 e 70, né? Ali provavelmente na Deodoro, né?
tivemos passarela aqui no Anel Viário, né? Essas passarelas ali tinham um concurso, né? Ali, muito chamado por atenção de muita gente nessa década de ouro, né? Dos blocos tradicionais, né? Esses blocos tradicionais vinham vestidos com esses temas, ao qual eu falei, né? Das antigas, né? E esses temas iam sendo julgados, né? Por ritmos, né? Ritmo, tema, fantasia, cronometragem, era evolução, né? Todo bloco tinha que ter isso aí. As balizas justamente faziam essa parte da evolução, né? Da frente do bloco, e os pessoal que tocavam os instrumentos, eles complementavam, né? Tocava, né? Girava, dava aquele giro, tal, levantava o pezinho, tal. Tinha essa questão aí, né? Isso aí fazia parte da evolução do bloco tradicional, né? Na época, esses blocos, eles, após passar a passarela, né, eles faziam suas visitas, como eu falei anteriormente, né, e não tinha nada de ônibus não. Lá era para ir andando, iam andando de um ponto para o outro, né. Eles chamavam os assaltos, né, dos blocos tradicionais, né, que eram as visitas, né, passavam nas ruas, faziam aquele cortejo, iam arrastando gente, né, de um local para outro, né. O bloco que chamava bloco de elite, ele tinha já suas pessoas que tinham carisma, tinham um amor àquele bloco. Não saiu fantasiado, mas acompanhavam, né? Isso aí era muito bacana, tal. Os blocos faziam isso aí com frequência, né? As ruas, toda apresentação de bloco era andando, não tinha ônibus nessa época, né? Esses cortejos de blocos tradicionais, eles eram feitos e puxados, né, pelos comandantes, né, de bloco tradicional, né? Os comandantes usavam um apito no pescoço, né, com um cordão, né? Um cordão aonde aquele comandante ali é ele que fazia as evoluções do bloco, chamada paradas, né? Botava as paradinhas nas músicas, né, nos sambas, né, tocado, né? E os componentes, né, para entrar num bloco tradicional, não era só chegar assim, quero sair no bloco e pronto, não era assim não. Primeiramente era perguntado se sabia tocar algum instrumento, o que sabia fazer no bloco tradicional, tal. Eu passei por isso, né? E a gente ia até o presidente do bloco, né? Conversava com ele marcava com a gente uma tarde, ou então um ensaio para a gente comparecer lá, dar uma olhada. Esses blocos, cara, todos eles tinham regras, né? Regras para te entrar no bloco, né? Regras para te permanecer, tinha que seguir todas as regras, não poderia desobedecer de maneira nenhuma, né? Era uma aliação, né? A pessoa tinha uma aliação ao bloco, então teria que seguir aqueles processos, né, que o bloco tinha que determinar os componentes, então teria que seguir aquilo dali, certo? Para sair do bloco, lá o comandante chegava, perguntava, né, como eu falei agorinha, se sabia tocar algum instrumento. Se você não soubesse tocar nenhum instrumento, você ia aprender. Se não soubesse tocar nenhum instrumento, cara, infelizmente você era despachado ali naquela hora ali. Não dá pra ti porque ainda não sabe. Bora aprender primeiro, aí ano que vem você sai no bloco, né? Aí isso era uma tristeza, né? Porque a gente ia com aquela vontade, olhava, né? O bloco tocando ali, achava que era fácil, mas não era fácil não, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil tocar bloco tradicional. Então, se passava um tempo, passava um ano, esse componente que foi dispensado, ele procurava alguém que pudesse ensinar ele a tocar um instrumento, uma retinta, um contratempo. A retinta era um instrumento mais difícil a ser tocado, né? E os contratempos também não é fácil, mas porém era um pouquinho mais fácil, né? De tocar do que a retinta, né? Então, foi aí o pessoal procuravam alguém, algum componente de bloco que pudesse ensinar. Então, passado o tempo, o cara passava o ano todinho, né? Ali treinando e tal, para se adaptar. Quando chegava na época dos ensaios, né? Dos blocos tradicionais, ele comparecia lá, né? Pedindo para sair de novo, aí bora fazer um teste aí, tu já sabe tocar? Já sei. Aí que ia, né? O cara fazia lá pegava um instrumento, qual instrumento que quer tocar? Rapaz, eu quero tocar retinta, eu quero tocar contratempo. Ele pegava lá, bora lá, me mostra aí se sabe tocar.
Se não tocasse de acordo com o que o comandante quisesse, ali também não passava. Mas porém, o cara dava uma chance, né? Já sabe tocar mais ou menos, tal, deixava o cara no bloco, tal, e ia se adaptando, né? Até começar a tocar. E aí se ia, né? Tinha toda essa regra aí. Eu me lembro que quando eu, né, entrei em bloco tradicional, eu fui para tocar retinta, né? Mas não passei no teste de retinta. Sabia tocar, mas eu acho que o nervosismo, né, tomou conta de mim no momento que eu não consegui passar o que eu já tinha treinado em casa, o que eu já sabia um pouquinho, né? Quer dizer, eu não fui ao momento daquele ali a coisa que o comandante esperava, né? Eu não mostrei para ele que eu realmente sabia, né? Para ele na forma dele olhar. Mas aí, o que aconteceu? Eu não saí do bloco, né? Eu não saí do bloco. Me deram a oportunidade de tocar um agogô, um instrumento mais fácil, né? Comecei a tocar o agogô. Mais fácil entre aspas, né? Porque também é difícil. Porque se você atravessar, você faz com que o bloco também possa dar uma errada com os outros instrumentos, né? Então eu passei pro agogô, comecei a tocar agogô, tal, meu primeiro ano tocando agogô. E depois daí eu me botei mesmo para tocar retinta. Eu disse que eu queria aquele instrumento ali, me botaram para tocar retinta, né? Até porque as retintas nas épocas eram difíceis ter tocadores de retinta, né? Essa aí era escolhida a dedo, mas porém o número de pessoas era muito pequeno para tocar retinta. Mas graças a Deus eu me adaptei, né? Cheguei a ser comandante de vários blocos, já passei por vários blocos, fui comandante, né? E passei um pouco do que eu aprendi, né, no passado, né, passando para o presente. Antigamente os blocos eram uma cadência, né? Tinham aquela cadência, aquele ritmo mais cadenciado. Hoje não. Hoje os blocos já tem mais um pouquinho de ritmado, né? Um ritmo mais acelerado, né? Outros mais cadenciado, né? Esses ritmos aí foram se formando por diversos blocos, né? No caso, alguns blocos que tocavam acelerado, né? Um pouquinho mais quente, né? Aquela evolução mais quente e tal, mais cansativo também, né? Já os blocos, outros blocos já tocavam mais cadenciados, já tinham mais resistência, conseguiam mais, né, segurar umas 2 ou 3 apresentações. Hoje não. Hoje o bloco faz 3 apresentações, 4 apresentações, né? E por aí, essas 3 apresentações, quando o cara acaba, já está esgotado, né? Já está cansado demais lá para tocar. Então, geralmente, os blocos hoje em dia diminuem muito o número de apresentações, né? As fantasias um pouco mais volumosa, mais pesada, né? Antigamente era mais leve, né? Essas fantasias não tinha tantos adereços, né? Hoje em dia tem muitos adereços, né? A fantasia, né? Somente a questão do bordado, né? Pedras, galões, isso aí tudo fez com que o bloco pesasse a fantasia, né? Antes os blocos não tinham um chapéu com armação de arame, né? No caso esse chapéu aqui é com uma armação de arame. Esse daqui já é um chapéu antigo, mas não é de arame, né? Ele é um material bem maleável, pode ser de papelão, né? Outro material, já existem outros materiais que a gente usa que pode substituir o papelão, né? Mas eram geralmente formados por esses chapéus por papelões, né? Feito de papelão, coberto com tecidos, tal, e trabalhado com paetê, né? E miçangas, tal. E aí faziam um chapéu desse daqui, né? Geralmente eram assim, dessa forma aí. Hoje em dia é a armação de arame coberta com um material de forro espumado, tal, para poder receber os adereços, né? O pano, o paetê, pedras e miçangas, certo? Antigamente os tambores, né, como eu tinha falado um pouquinho antes, os contratempos eram grandes, né, de 1,5 m mais ou menos, né? Os caras tocavam, os contratempos ficavam aqui, ó. Os caras tocavam aqui, dançavam, tal, tudo com esse contratempo, né, no pescoço, né? Mas
tinham ritmo, tinham força, fazia uma boa evolução, né? Tocava 3 por 1, né? Que é as tocadas do bloco tradicional, né? Que é aquela... Duas por uma, né? Né? Tinha essa questão aí de tocar aí. Aí com o correr do tempo, né? Os blocos foram diminuindo os instrumentos. Hoje o bloco, eu acho que tem o contratempo com 1 metro, mais ou menos, né? A 90, a 80 centímetros, né? E fica mais prático, mais fácil de transportar. Também com essa diminuição de altura, os blocos também aumentaram, porém aumentaram o tamanho da boca, né, dos instrumentos, né, ficou um pouquinho maior, né, aonde antes, né, era um pouquinho menor, né, parecido com o aparelho do tambor de crioula, né, o tambor grande, né, do tambor de crioula, né, e isso aí, com o decorrer do tempo, né, foram evoluindo, tá, os blocos botaram tarraxas, né, botaram aro e semi-aro. A mesma coisa era nas retintas. As retintas antes eram de madeira, né, coberta com couro de animal, preso com taxinhas, né, hoje não, hoje elas são cobertas com peles, né, com tarraxas, tem aro e semi-aros, né, e o corpo da retinta hoje em dia é de inox, né? Antes era madeira, agora é de inox, né? De zinco, já chegou a ser de zinco também, né? A gente conhecia um funileiro, né? Falava com ele, dizia como era que era, ele fazia pra gente tal, de zinco, né? E era até um material pesado, né? Mas porém era que dava também um som parecido com o de inox, né? Mas era um material até um pouquinho mais maleável, né, do que antigamente as retintas eram mais leves, né, porque eram de madeira, né, ela não levava tarraxa, né, nem aro nem semi-aro. Hoje em dia elas levam, né, tarraxa, né, levam aro e semi-aro, tudo de ferro, né. O inox, né, e o zinco, né, se tornaram um pouquinho mais pesada, a gente já ficou um pouquinho mais pesada, né, porém a diferença também de som, né, ficar mais agudo, né, e do que era antigamente. Antigamente era coberto com couro de animal, o som era um pouquinho mais grave, mas também dava um leve som de agudo, né? Mas com o decorrer do tempo, tal, a gente teve evolução, né? Fomos para a pele, né? E hoje em dia o bloco tradicional é todo adaptado, né? Com o que existe no mercado, né? A pele, a tarraxa, né? Ficou mais fácil de você encontrar o couro, a pele, né? Do que o couro, né? Também, gente, pegando a carona nessa história de bloco tradicional, eu moro num bairro, né? Que ele tem a maior diversidade cultural, né? De ritmos, né? Inclusive o bloco tradicional, né? Então aqui no meu bairro foram fundados vários blocos, né? Aqui já teve os Velhinhos Transeados, aqui já teve os Brotos, né? Aqui já teve os Mensageiros da Paz, né? Aqui já teve os Fenomenais, né? Tivemos também os Indomáveis. Voltou de novo, né, os Indomáveis, tivemos os Fanáticos, né, parou, voltou de novo, né, graças a Deus, né, e aqui o bairro da Liberdade, né, iniciou com essa questão de bloco tradicional, visto lá no centro da cidade, né, veio para dentro do bairro, né. Esse daí eu acompanhei um pouquinho da história, era muito criança, né? Quando eu acompanhei essa história de bloco tradicional, né? Só olhava, minha mãe não deixava a gente sair porque achava que a gente era muito criança, né? E geralmente os blocos não deixavam muito assim essa questão de criança, né, participar, porque como havia um concurso, né? Os blocos não tinham que ter autorização, aquela coisa todinha, e às vezes, muitas das vezes não passava, né? Você
Você gastava com uma fantasia, mas não passava, né? Então, isso aí impediu de eu sair em bloco. Mas eu, muito criança, olhei por curiosidade, aquela coisa assim, tinha tios, né, que saía em bloco tradicional e eu acompanhava aquilo dali, né? Fui olhando tal, como é que era, fui me adaptando àquilo dali, gostava tanto de bloco tradicional que queria sair, né? Primeiro que começou a sair meus irmãos, né? Meus irmãos eram mais velhos que eu, né? Eu era muito criança, eles eram mais velhos que eu, e começaram a sair em bloco tradicional. E quando eles estavam fantasiados, eu sentia uma inveja da poxa, né, deles, né? Porque eu olhava eles fantasiados e estava querendo também estar no meio ali fantasiado, né? Mas a mãe não deixava, o pai não deixava, as condições não davam para botar dois, ou era um, ou nenhum, né? Então, aí eu ficava só observando. Até que eu tive a oportunidade, né? Quando eu fui crescendo, já aos meus 12 anos, por aí, eu comecei a sair em bloco tradicional. Meu tio me levou para sair, falou com meu pai, né? Brigou com meu pai, não, ele vai sair, tal, te vira aí, tal, ele vai sair. E meu pai me botou, né? Disse que se eu passasse de ano, tal, sempre teve essa tradição, né? Se passar de ano, tu vai sair no bloco, tal. Graças a Deus eu me esforçava muito para passar mesmo, não deixava mesmo vacilar em nada. Quando meu pai, minha mãe ia olhar minhas notas lá, tava tudo ok e tal, passava de ano de beleza. Aí ele vinha com o presente, tu vai sair no bloco e tal, e mandava pedir logo a minha lista de material, aí ia comprar. Olha, tão interessante, quando eu comecei a sair em bloco tradicional, sem saber fazer nada, né? Eu fui aprender a bordar, né? Minha fantasia era bordada por mim e pela minha mãe, né? A gente bordava, peças grandes, né? Cheias, né, de paetê e tal, aquela coisa toda, e a gente sentava, bordava a tarde todinha, e ali entre os componentes, né, eu era muito novo, eu até presenciei isso aí para mim tudo era novidade. Os componentes tinham assim, tipo como se fosse uma aposta, né, quem bordava mais rápido, né, quem apresentava o melhor bordado, quem tinha a fantasia mais com um acabamento bom, né, com um acabamento perfeito e tal, tinha tudo isso daí. Então a gente se esforçava para não vacilar também, né, para não ter uma fantasia com mau acabamento, aquela coisa toda. Isso aí eu fui me adaptando, né, fui me adaptando a fazer, aprender a bordar, fazer capuchão, né, um dos materiais, né, que é muito usado em bloco tradicional, o capuchão. Todos os blocos o usaram na década de 20, né, de 80, de 70, de 60, né, e até hoje ela ainda existe, né, ainda existe no bloco tradicional, o capuchão, o famoso capuchão, né, a pedra, o paetê e miçangra, né, esse aí é o tradicionalzão, né, que a gente fala, né, e aí depois, com o decorrer do tempo, a gente foi adaptando outras ideias de capuchão, né, para formar a fantasia, né, e aí foi-se embora, né, nessa metodologia, né, de capuchão. Então, os blocos tradicionais tinha muito essa questão de bordado. Eu tive o prazer, né, de participar assim. E logo depois do bloco tradicional, no centro da cidade, né, eu fui fazer parte dos blocos da minha comunidade, né. Passei pelos Dragões da Liberdade, passei pelos Indomáveis, né? Passei pelos Especialistas, já saí nos Reis da Liberdade também, né? Um bloco também antigo, tive o prazer de sair, foi uma oportunidade muito boa para mim, né? Conhecer outros amigos e tal, formando muitos amigos mesmo nesse meio de bloco tradicional, né? Nessa época que eu vim prestar essa solidariedade ao meu bairro, né, eu tive o prazer também de fazer fantasias, conhecer, né, fantasias de blocos tradicionais, que eu, na época, quando eu comecei a sair de bloco, né, eu fui olhar como era um desenho de fantasia pela primeira vez, né? Curioso e tal, eu mostrava a fantasia, eu fui ver pela primeira vez como é que era. Eu olhei aquilo dali, pô, muito interessante, tal, aquilo dali. Isso ali me empolgava, né? A olhar aquilo dali e tal. Tive a oportunidade também de confeccionar chapéus na sede, convidado pelo próprio presidente do bloco, né? Fiz isso muito dentro dos blocos do bairro da Liberdade, né? Até hoje eu ainda faço, né?
para outros blocos, não faço só para o bloco do Bairro da Liberdade, mas faço para outros blocos também, né? E graças a Deus eu tive uma experiência, né, que me deu muito conhecimento, né, nesse meio cultural, nesse meio de bloco tradicional, né? Então, você gostou dessa história de bloco tradicional? Quer ouvir mais? Então me acompanha no próximo vídeo. Vem comigo!